Bom, então, falando um pouquinho de franquia e varejo, né? Franquia praticamente nasceu há 25, 30 anos atrás, né? E a Hering foi uma das pioneiras nesse negócio. E minha família começou muito nisso, né? Então, eu praticamente nasci no varejo. É o que a gente estava falando, né? A minha família toda, a grande maioria veio do ramo rural, né? E aí, meus pais, junto com meus tios, resolveram arriscar e falaram, pô, vamos montar esse negócio de varejo aí que acho que pode ser um caminho. Minha avó começou como sacoleira e tal, e tudo começou realmente na garagem e no porão da casa da minha avó, né? Então o negócio começou ali e começou a expandir. Então todo mundo, acho que de São João, vira e mexe, eu tô em algum lugar de São João, alguém fala, pô, já trabalhei na época lá atrás e tal, não sei o quê. Então realmente, porque tem uma longa história, uma longa Minha trajetória mãe de varejo. mesmo ontem falou, fui sacoleira com o pai dele. A hora que vai ver, a gente sempre tem alguma história disso. E eu também segui essa trilha, né? Eu também, pô, na época de faculdade, vendia roupa de sacola, pegava final de semana em algumas cidades, pegava ponta de estoque aqui, e o negócio começou a ir, né? E começou a galgar nesse sentido, né? Então começou lá no porão, daí veio Armazém da Moda, aí tinha Calemi na época, aí veio Rede 0800, Circenses, né? Que era muito forte na época. Inclusive, até uma curiosidade, assim, a Hering surgiu justamente por conta da Circense, né? A Circense, ela tinha como característica vender peças de segunda linha com pequenos defeitos e com preço que na época eram imbatíveis, né? E na época a fábrica da Hering, ela produzia para algumas outras marcas, dentre elas a Wrangler, né? Que era o ponto forte o ponto forte da Circense, né? Então produzia. De repente veio um negócio e falou, pô, estamos começando com um modelo de negócio aqui que chamava Family Store. É onde a Hering de São João até hoje, né? Ela começou como Family Store, né, numa cidade pequena, e o negócio foi evoluindo e até virar Hering Store e virar hoje o negócio que é com 750 operações. Então, até voltando um pouco aqui, recapitulando, né? A questão de trajetória nossa aqui, né? Então, que nem eu falei, eu nasci no meio de roupa, nasci no meio de sacola, nasci com meu pai falando na rádio de final de semana, todo dia lá, dava os recados dele, e é um negócio que estava na veia, realmente, né? Só que assim, eu fui estudar fora, né? Fiz Facamp, faculdade em Campinas, fiz administração, e lá comecei a minha trajetória, né? Foi pensado isso? Já era voltado pro trabalho das lojas no futuro, essa escolha por administração nesse Não, momento? na verdade não tinha nenhuma questão de dar sequência, né, no negócio, mas assim como praticamente todo mundo que faz administração, é mais ou menos assim, pô, faz administração porque depois dali você consegue fazer uma especialização, seguir a carreira que você quiser. E aí calhou, falou, pô, ou vou para direito, ou vou para alguma coisa mais genérica e depois vou fazer uma especialização. Mas não tinha nada assim, falou, não, existia um plano de carreira como se eu fosse um trainee. Falou, não, você faz administração, trabalha fora, depois vem aqui cuidar das coisas da família, não tinha nada nesse sentido. Aí eu tranquei a faculdade, fui morar na África do Sul durante um ano. O que você foi fazer na África do Sul? Então, na África foi um negócio que eu sempre gostei, assim, né? Um negócio diferente. Então, eu via todo mundo voltando. Ah, o que você foi? Foi nos Estados Unidos? Tinha um negócio de high school? Tinha, né? Toda aquela... Eu falo, pô, acho que eu quero contar uma história diferente aqui. Vou pra África viver uma experiência diferente, mas a lógica era a mesma de todo mundo. É lá estudar inglês e voltar para cá com esse nível de capacitação, né? Então, fui lá realmente para aprender o inglês, né? E não dá pra falar que foi um ano sabático, né? Porque falar que tirar sabático com 20 anos de idade é sacanagem. Sabático tem que tirar depois, com a hora que tá a situação resolvida aí. Mas fui lá para tirar um tempo, aprender inglês e voltei para cá. Enfim, aí segui a carreira de multinacional, né? Tanto eu como a minha irmã, que nós somos os sócios do grupo, nós dois trilhamos carreira solo, né, em multinacional. Ela foi para uma área de auditoria e eu trabalhei na Ambev, né? Então comecei na Ambev lá numa área de contas a pagar da Labá, né? Então, por exemplo, o inglês me ajudou a entrar nessa vaga, né? Então era uma operação terceirizada quando a Anheuser-Busch InBev fez a aquisição lá da Labá do Canadá, e eles terceirizaram algumas operações para cá, eu entrei para lá, depois passei para logística, enfim. Então foi um período muito bacana de experiência, né?
Então a Ambev foi uma puta escola. Fábio, né? eu queria saber nesse momento que você tinha, eu acredito que a opção de ter, logo que você entrou na faculdade, já começado a seguir nas lojas da sua família e tudo. Por que você teve essa vontade de fazer alguma coisa antes fora? Por onde que veio isso, assim? Na verdade, assim, né? É sair um pouco da zona de conforto e da conveniência, né? Porque você vir já com, por exemplo, é uma empresa familiar. Mas toda empresa familiar séria tem que ter pelo menos o mínimo de meritocracia, né? Então, quando você vem de fora já fala, pô, não, o cara teve uma experiência fora, né? O peso é diferente. Mas mesmo assim, quando eu saí da Ambev para tocar a minha primeira operação, não foi diretamente com as lojas do grupo, né? Eu fui o primeiro franqueado da Love Brands no Brasil, né? Então, tentando resumir aqui mais ou menos como é que foi a trajetória. A Love Brands foi um projeto, é uma franquia que ela une 3 grandes marcas, que é Imaginarium, Puquê e Baloné. Então são 3 grupos extremamente consolidados, muito sólidos. Só que são operações que, de forma monomarca, ela não comporta em cidades com menos de 150 mil habitantes que não tenha shopping. Então, por exemplo, uma Imaginarium, por exemplo, em São João, não comportaria sozinha, mas as 3 em conjunto, ela comporta na cidade. E esse foi o projeto na época, né? E aí o pessoal da minha família foi convidado para participar, o foco na época era completamente diferente. Falei, não, tem um filho meu lá que tá na Ambev lá, talvez se eu dar uma conversada com ele lá, talvez ele tope isso. E foi o que aconteceu. Então falou, pô, tem uma oportunidade de varejo aqui. E acho que isso foi fundamental. Então, assim, assim como todo começo de carreira, eu era o cara que lançava nota, que fechava o caixa, que fazia a compra, que, enfim, né? Você batia escanteio e cabeceava. Então, você tinha que fazer uma questão de multifunções, né? Então, comecei ali com o projeto, né? Tinha a primeira loja em São José do Rio Pardo, a segunda loja em São João. Essa loja de São João, ela existe até hoje num contexto completamente diferente, no qual a gerente, né, assumiu a operação da loja e hoje ela é sócia da empresa. E eu praticamente hoje atuo como um conselheiro mesmo. Falou, acho que o caminho é esse, aquele, mas ela tem total autonomia para tocar a operação, mas é uma operação que existe até hoje, né? E de lá para cá a gente foi galgando, a gente foi crescendo, a gente foi conhecendo outras marcas diferentes, a gente foi vendo marcas e negócios que tinham sinergia com a gente e sempre no varejo, né? Então é um foco que a gente sempre teve. Então a gente teve esse norte de sempre focar no varejo. E hoje o grosso das nossas operações realmente é Hering, né? E que nem você falou, a gente tem no nosso portfólio hoje Les à Les, Lingerie, né? A minha esposa é franqueada da Arezzo, então de alguma forma também eu estou presente. Existe a Love Brands até hoje, mas hoje realmente o foco é Hering. Inclusive até faço parte do conselho de franqueados do interior de São Paulo, né? Então representando, né, o grupo de franqueados aqui. E o nosso negócio é esse. Então o nosso negócio é varejo, a gente respira isso, né? O negócio de franquia tem muito essa questão de estratégico, tático e operacional, né? Então nós somos bons executores. Então a experiência que eu tive na Ambev para mim foi muito boa nessa época. A Ambev é muito boa em execução, muito boa, né? Então é o que eles falam assim, que tem 2 pessoas que se dão realmente muito bem em franquia. Ou é o cara que veio do militar, né? Que está acostumado a seguir ordem, seguir cronograma, seguir métrica. E quem trabalhou na Ambev, né? E hoje, inclusive, muita gente que trabalha na Hering, eu tô lá na Hering, lá chego lá, pô, esse cara trabalhou comigo na Ambev, e aí, como é que tá? Então, o negócio começa a se cruzar realmente, né? Então, esse é o nosso grupo aí, como é que tá hoje. E eu queria saber, você quer colocar alguma coisa? Não, pode Eu queria saber como é que foi essa crescente. Antes de começar o programa, você estava falando que hoje a Hering já está sob o seu comando com 13 lojas aí. Queria saber como é que foi essa evolução, esse período. Você não chegou com 13, né? Chegou com 3, que você tinha... Com 3. A gente começou com 3 operações da Hering. Como é que foi esse processo de levar 3 lojas até 13 hoje? Fala também um pouquinho onde elas estão situadas, como é que foi esse processo de expansão. Eu acho que o grande negócio nosso foi fazer o básico bem feito, né? É saber fazer tudo com responsabilidade, saber onde a gente estava pisando, confiar nas marcas que a gente estava, né? Então, eu já sou da segunda geração da Hering, né? Então, a gente assumiu as operações depois que meu pai faleceu, a gente houve uma divisão interna de grupo, e de lá para cá, eu e minha irmã, a gente começou a galgar e crescer. Então, a gente está na região de São José dos Campos, a gente tem
Na região mais próxima nossa aqui de São João, a gente tem Mogi Guaçu, a gente tem Itapira, a gente tem Andradas, a gente está abrindo Serra Negra agora esse final de ano. E a Hering é uma marca que a gente teve muita sinergia. Então, é aquele negócio, a gente sempre soube jogar o jogo muito bem jogado, né, de franquia. A gente sempre teve muito respaldo da marca, né, que nos auxiliou e nos proporcionou essa questão de crescimento, né? A Hering realmente está muito capilarizada, então a gente hoje a nossa expansão ela está muito em franquias light, né? Que basicamente é o seguinte: o que é uma franquia light? Você aproveita várias coisas de um ponto já existente. Então, o investimento de uma loja Hering, para vocês terem uma noção, hoje é em torno de R$5.000, R$4.500 o metro quadrado. Quando você pega uma franquia light, você cai esse investimento para R$2.000. Então, isso foi muito planejado, né? Então, a gente, no início das operações, a gente precisava sentar a casa. Então, falando, pô, aqui que nós precisamos entender o jogo, né? Até na entrevista com o Luiz lá, que eu estava até vendo recentemente, ele falou muito de clareza, né? Então, você precisa ter clareza da situação. E clareza é diferente de convicção. O varejo, ele é muito feito de tentativa e erro. Só que você precisa entender o jogo. Cara, o que é isso? Eu vou abrir aqui. Se acontecer isso, o que eu vou fazer? Qual que é o plano A, B, C, D? Então... e é isso que a gente teve, e a gente erra até hoje. Esse ano a gente abriu operações e foi exatamente isso. Uma baita acertada, uma dentro e uma fora, né? E o que a gente tem que ter é realmente velocidade para tomar decisão, né? Então, quando a gente abre uma loja, a gente tem o desenho do cenário, é igual você pedir para um cara que joga futebol, falar, me dá 3 chutes na bola aí. Você vê o cara já, do jeito que ele bate na bola, você já vê se vai ou não vai. Então, a gente depende muito dessa velocidade, né? E é não confundir, né? Saber discernir essa questão de ambição com ganância. E ter isso muito claro, ter muito claro onde a gente quer chegar, né? E quais são os parâmetros, o risco que você quer tomar, né? Então, o nosso negócio, por exemplo, foi muito alavancado com o banco, né? Apareceu um maluco lá, o Bruno Camargo na época, batendo na porta lá, tinha outra pessoa física, eu falei, cara, tem uma taxa aqui para você que é interessante. Porra, que legal. Então, foi o banco que apostou na gente na época, né? E falou, pô, você tem garantia, tem isso, tem lastro, não sei o quê, vamos apostar nesse cara. E hoje, realmente, a gente é um bom cliente pro banco, tem uma puta de uma parceria com os caras e apostaram na gente. Então, é justamente ter essa clareza desse cenário. Pô, se eu capto dinheiro a 10%, 12% e eu consigo ter 30%, 35% de rentabilidade, é matemática, entendeu? Então, a gente apostou no negócio. E o que tem realmente... e são poucas pessoas hoje que têm crescido de forma orgânica dentro da Hering, né? Então, e pra gente é uma satisfação muito grande estar nessa linha de frente aí, levando essa trilha junto com a marca aí.